Glória a Deus. Tocado lá? Playback? Uhum. Glória a Deus. Aleluia! Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, três se formam em um. Cordeiro e leão, cordeiro e leão. Quão grande é meu Deus, cantarei quão grande.
Aleluias. Mais um irmão contando uma bênção. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor e dizer que verdadeiramente quão grande é o nosso Deus, pois é um Deus que livra, é um Deus que salva, que liberta e que leva para o céu através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leia comigo Daniel 4. Daniel 4. Deixa eu ver aqui, irmãos. Só. Bem, irmãos, eu tô achando aqui, eu separei, mas é uma passagem muito conhecida, no qual nós vimos ali que o rei Nabucodonosor, ele jogou aqueles 3 jovens na fornalha, porque eles não obedeceram o decreto do rei de se prostrar. Eles creram num Deus poderoso, um Deus que salva, e nós conhecemos a história que o rei Nabucodonosor, por final ali, retirou aqueles 3 jovens e fez um decreto que ninguém que falasse algo contra o rei, o Deus dos 3 jovens, o nosso Deus, seria, feito no monturo, destruído toda a família, porque não há um Deus que salve igual o nosso Deus. E quando a irmã Sônia chamou aqui, de repente eles vão ter oportunidade outro dia para contar melhor, mas eu não queria deixar passar despercebido esse livramento que o Senhor deu por meus 2 filhos nessa hora, quando eles estavam chegando aqui na igreja agora mesmo. E a Natália estava chorando ali na escada, eu fui ver o que é que era, e ela me relatou que, vindo agora os 2 num carro, embaixo do viaduto de Cascadura, ocorreu um assalto no carro que estava na frente, só que eles não conseguiram ligar o carro e saíram desesperados, com arma, olharam para o carro que estava atrás, que eram os próximos. Mas aí o Deus de Sadraque é o mesmo Deus nosso, fez com que aqueles 2 não fossem até o carro que estavam as crianças, mas que corressem para frente. Eu creio que foi Deus que deu esse livramento. Então não poderia deixar em branco de contar esse livramento, coisa que aconteceu agora, irmãos, porque o Deus, não há um Deus que livre que nem o nosso Deus. Nosso Deus, Ele é poderoso e Ele tem guardado a nossa vida, tem guardado a nossa família. Por isso, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de entregar a sua família, mesmo aquele que ainda não é cristão, porque o Senhor, Ele ouve as suas orações. A palavra do Senhor fala: se crer, será salvo tu e a tua casa. E está incluído nessa salvação, porque Deus, Ele livra. Então eu quero agradecer muito ao nosso Deus por esse livramento, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, vamos ficar de pé. Nós temos motivos de sobra para agradecer esse Deus. E neste momento, você vai agradecer a Deus, aleluia, pelo fôlego de vida, pela tua salvação, pelos grandes livramentos, aleluia. Nós vamos agradecer. Vem cá, Natália, vem aqui. Vamos agradecer junto com a nossa irmã. Aleluias. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Você vai orar agradecendo. Nós vamos junto com você, tá? Pelo livramento que Deus deu a você. Eu tenho motivo para agradecer. Todos nós temos. E você também. Oremos. Senhor amado, querido santo, meu Deus de amor e Deus de bondade, quero te agradecer, Senhor Jesus, por mais um dia, Senhor Jesus amado, em que o Senhor Jesus nos tem sustentado. Te agradeço, Senhor Deus amado, porque se estamos aqui foi porque o Senhor nos guardou em paz e em segurança, Senhor meu Pai. Nós temos visto, Senhor Jesus amado, as coisas acontecendo ao nosso redor, mas o Senhor é quem nos guarda, Senhor Jesus. Nós estamos seguros e guardados em Ti, e o Senhor prova isso todos os dias, Senhor Jesus amado. A Tua santa misericórdia que tem nos guardado,
guardados, protegidos de todo mal, Senhor Deus amado. Independente de como o mundo se encontra, Senhor Deus amado, nós somos guardados pela Tua santa misericórdia. A Tua mão verdadeiramente está estendida sobre nós, Senhor meu Pai. Muito obrigado por esse livramento, Senhor Jesus. Muito obrigado pelos livramentos também que nós não vemos, Senhor Jesus amado, mas cremos, Senhor Jesus amado, que o Senhor está conosco em todo o tempo, Senhor Jesus. Todas as vezes, Senhor Jesus amado, que estivemos saindo de nossos lares, Senhor Jesus, que o Senhor venha nos guardar, Senhor, nos proteger, Senhor, em nome de Jesus, que Tua mão seja sempre conosco, meu Pai, e que nós sempre sejamos gratos, Senhor, meu Pai, porque muitas vezes a gente não pode contemplar, mas o Senhor nos guarda na nossa saída e na nossa volta. Se nós estamos aqui agora agradecendo porque o Senhor nos guardou, Senhor, meu Pai. Muito obrigada também por mais uma oportunidade de cultuarmos, Senhor Jesus, a Ti. Se estamos aqui, Senhor, é porque o Senhor quer que estejamos aqui, Senhor Deus. Muito obrigada por mais um dia, Senhor, que possamos te dar o nosso melhor nesse culto. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Te agradeço por me libertar e salvar. Oh, heroísmo, em meu lugar te agradeço. Meu Deus, Jesus te agradeço. Meu Deus, oh, Deus te agradeço. Mais um irmão para contar uma benção. Vem, irmã Fernanda. Aleluias. Aleluia. Dia de vitória. Aleluias. Oh, glória. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Esse testemunho eu estou para dar há muito tempo. Mas eu tenho orado a Deus, eu falei assim, Senhor, o dia que for para eu contar, que eu não vou precisar pedir, que vai ser chamado. E hoje foi um dia. Eu passei uma semana, irmãos, muito difícil. E eu não vou ser hipócrita para dizer para vocês que eu estava firme, que eu estava... A irmã sabe, eu pedi até oração à irmã de um sonho de revelação. Então, assim, eu estava meio que fraquejando na fé. E hoje eu, conversando com Deus, eu decidi dobrar os meus joelhos e orar ao Senhor, e conversando com Deus, e Deus começou a me mostrar em 2 Timóteo, aonde Paulo escreveu uma carta para Timóteo, falando da fé de Timóteo, agradecendo. Então, isso me incomodou muito, porque é o que a irmã falou. Todos os dias nós temos que oferecer um culto de ação de graças. O Senhor me surpreende a cada dia e muitas das vezes eu me sinto ingrata. No mês passado eu fui na escola do meu filho, fui chamada na escola do meu filho. E o meu filho, eu já tinha sido chamada, quando chegando lá, o rapaz da escola disse que não sabia onde é que estava meu filho. Meu filho não tinha entrado na escola e tinha saído da escola. E ele falou, Fernanda, eu não sei o que o Gabriel fez, eu não sei onde ele está. E eu, desesperada, eu falei assim, meu filho... E eu falei, Senhor, onde é que meu filho está? Porque onde ele estiver, eu vou buscar ele agora. Mas aprovei o Senhor que eu não encontrasse meu filho, porque eu não sei o que eu iria encontrar, o que Deus sabe exatamente. Mas pela misericórdia do Senhor, o meu filho tem chegado intacto. E isso é uma das coisas que eu devo agradecer ao Senhor. Porque o Senhor tem guardado a minha casa. Eu estou desempregada, eu estou trabalhando por autonomia, mas infelizmente está muito difícil. Mas o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me surpreendido. O Senhor tem, cada mês que passa, não vou mentir que passa, tem meses que é difícil. Mas... no mesmo tempo que se torna difícil, eu passo uma semana de dificuldade, mas logo o Senhor manda descer o maná dos céus, entendeu? Verdadeiramente, Ele manda descer o maná dos céus, porque Ele faz cada milagre, aparece meus irmãos, aparece não sei quem, verdadeiramente Ele opera um milagre. Eu me sinto muitas das vezes no deserto, esperando que o maná desça dos céus, e verdadeiramente Ele tem me sustentado, entendeu? E creio que no momento dele, Ele vai abrir uma porta e tudo, mas aprove a Deus, é o que eu falo, todos os dias é um momento mais de agradecer do que de reclamar. A gente mais reclama do que agradece a Deus, né?
Então, tenho esse testemunho para contar e que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Glória a Deus. Mais alguém para contar uma bênção? Aleluia. Vamos orar então, irmãos. Vamos colocar as causas difíceis e impossíveis na mão do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Venha crendo, venha agradecendo. Aleluia. Glória a Jesus. Coloca a sua causa, diga para Ele a sua necessidade. E Ele sabe como trabalhar, não é não, irmã Vaninha? Ele sabe de que você precisa, mas Ele quer ouvir dos seus lábios. Vamos orar com a nossa irmã Aparecida. Deus, vamos orar, né, irmãos? Aleluia. Bendito Deus, Senhor amado, eis aí os teus servos, Senhor, de joelho dobrado, Senhor, as tuas filhas, Deus, de joelho dobrado. Tu conhece, Senhor Deus, que as tuas filhas têm pedido, têm falado com o Senhor. Deus amado, é o Senhor que sonda os corações, é o Senhor que sabe o que se passa lá no interior, no profundo, que ninguém pode ver, mas o Senhor pode ver. Deus amado, entregamos as tuas filhas nas tuas mãos. Jesus amado, é o Senhor que contempla. Deus querido, ajuda as tuas filhas, Senhor. Entra com providência nas causas difíceis, na causa impossível aos nossos olhos, mas sabemos que para o Senhor não existe impossível. Deus amado, o Senhor faz o impossível tornar possível. Deus amado, e nós cremos que o Senhor é poderoso para dar vitória às tuas filhas, Senhor, para pelejar suas causas, Senhor Deus, para entrar com providência nas dificuldades, Senhor. Deus amado, ajuda as tuas filhas a perseverar em te buscar, Senhor, porque se te buscarmos em primeiro lugar, a tua palavra nos diz que as outras coisas nos serão acrescentadas, Senhor. Acrescenta cada dia nossa fé, que venhamos permanecer, Senhor, firmados, Senhor, nessa fé, nessa confiança, Deus, esperando em Ti, porque é de Ti que vem a nossa vitória, é de Ti que vem a nossa força, é de Ti que vem o refrigério. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos dá os escapes, é o Senhor que nos dá o livramento, é o Senhor que abre porta onde não tem porta. Deus amado, Pai querido, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor Deus amado, e nós já estamos te agradecendo pelo que o Senhor tem feito e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Deus amado, te agradecemos, Senhor, pelas portas abertas, te agradecemos, Senhor, pelas causas resolvidas, te agradecemos, ó Deus, pelas grandes vitórias que o Senhor dará aos teus filhos, Senhor. Deus amado, que nós venhamos permanecer firmado em Ti, que nós venhamos perseverar em Te buscar, Senhor, em Te clamar, Senhor. Deus amado, porque só nós clamando a Ti é que o Senhor pode nos revelar aquilo que está oculto, Deus. Senhor amado, Tu falaste para Jeremias: clama a mim, respondeste-ei, e anunciaste-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o Senhor está falando para a Tua igreja, o Senhor tem falado para nós: clama a mim e eu vou te responder. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Senhor, que nós possamos perseverar, Senhor, em Te clamar, ó Deus. Senhor amado, sabemos que é o Senhor que peleja por nós, e nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão, Quando Ele estendeu a sua mão para mim,
quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia. Vamos ouvir a Maria Eduarda louvando ao Senhor com o hino, para nós tirarmos os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Senhor amado, te agradecemos nesta noite, te pedimos, Senhor, que abençoe cada um dos teus servos, que vai contribuir com a tua obra, Senhor. Abençoa a despensa, abençoa o celeiro, não deixe que nada falte. Jesus, abre as portas, dá vitória aos teus servos. Nós já te agradecemos no nome de Jesus, amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Louvemos. Graças eu te dou, o Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos
Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos ficar de pé, né, irmãos? Aleluia. Vamos ouvir o irmão Ronaldo orando, entregando o nosso irmão Marcos Paulo na mão do Senhor, que irá ministrar a palavra. Pai, Senhor, para a igreja, oramos. Pai querido, Pai amado, te agradeço, Senhor, depois desse dia de cansativo, a gente está aqui na tua casa para te adorar e bendizer o seu nome. Muito obrigado pelas suas bênçãos que o Senhor concedeu hoje, Pai, de livramento dos testemunhos dos teus servos, Senhor. Agora também, Senhor, eu entrego o irmão Marcos nas tuas mãos, que ele venha falar da tua palavra para os nossos corações, Pai. Que a gente não saia daqui da mesma forma, Senhor. Continua falando para a tua igreja, Pai. Que a gente saia daqui renovado com nossas forças. E assim, Papai querido, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem tomar assento. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de mais uma quarta-feira podermos estar na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, nos deixou uma promessa de que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e mais um dia nós temos visto esta promessa se cumprir em nosso meio, pois a presença dEle é real neste lugar. Sou grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem me dado, pelos testemunhos que os irmãos aqui contaram. Também quero compartilhar com os amados irmãos um rápido testemunho. Antes de entrarmos propriamente dito na pregação da palavra, eu estou trabalhando num lugar que é uma distribuidora de alimentos. E nós prestamos serviços ali para a prefeitura da região dos Lagos, Cabo Frio, Araruama, Iguaba Grande, muitas daquelas cidades ali nós prestamos serviços. E semana sim, semana não, tem entrega para Cabo Frio. E todas as vezes que tem entrega para Cabo Frio, eu tenho que ficar até um pouco mais tarde para esperar o pessoal voltar, conferir o carregamento do caminhão, para no outro dia eles saírem cedo. Mas nós estávamos com um propósito de participarmos da escola bíblica, que está ocorrendo lá na nossa sede. E eu fazendo as contas ali da semana que ia cair justamente a semana que tem entrega para lá, ou seja, eu não ia poder ser tão frequente, porque eu ia sair tarde e ia pegar praticamente só o culto da noite. E eu orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que fizesse alguma coisa, há muito tempo que essa é a rotina da empresa, e o Senhor via em meu coração o desejo de participar, nosso irmão Jefferson ali também participando de todos os dias, e nós combinamos, não, se der eu vou sim, aquela coisa toda. E eu sou grato a Deus, irmãos, porque exatamente nessa semana seria a semana que teria entrega para Cabo Frio, mas houve um problema lá na secretaria e ficou para a semana que vem. E eu sou grato a Deus porque eu estou podendo participar, estou podendo ali adorar o Senhor, aprender mais da palavra dEle, e isso mostra que Deus cuida da gente nos mínimos detalhes, irmãos. Deus faz as coisas detalhadamente. E eu sou prova disso, creio que os irmãos também era uma rotina, como eu disse, já há muito tempo, mas para Deus não tem isso, para Deus não tem rotina, não tem procedimento. Deus faz como Ele quer, a hora que quer, da forma que quer, para a honra e para a glória do nome dEle. E eu sou grato a Deus, está sendo uma bênção. Fomos na segunda, na terça, fomos hoje, e enquanto está tendo lá agora o culto à noite, creio que a essa hora já devem estar ministrando a palavra lá também, e tenho a plena certeza que o Deus que está lá nesse exato momento também está aqui no nosso meio, aleluias, falando conosco também através da sua palavra. Vamos ao texto que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo de número 6, um texto bem conhecido de todos nós. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Gênesis, capítulo de número 6, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra,
e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si de todas as mulheres as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá para sempre o meu espírito com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Somente esses 12 versículos que narra como estava a humanidade pré-diluviana, ou seja, a humanidade que viveu antes do dilúvio. E nós vemos lá, quando Deus criou o homem, Adão viu que não era bom que o homem ficasse só, por isso lhe fez uma disjuntora que se chamava Eva, e houve aquela expulsão do jardim por conta da desobediência. E depois que eles saíram, diz a palavra do Senhor que eles tiveram um filho que se chamava Caim. Depois de algum tempo tiveram outro filho que se chamava Abel. E diz a palavra do Senhor que os dois foram oferecer sacrifícios a Deus, mas Deus atentou para o sacrifício de Abel. E Caim, não satisfeito, chamou o seu irmão para o campo, e ali no campo tirou a vida do seu irmão. E diz a palavra do Senhor que Deus veio e perguntou, não para Adão, não para Eva, onde estava Abel, mas justamente para Caim. Porque aquela pergunta era uma pergunta, mas Deus já sabia da resposta. Deus não dependia da resposta de Caim para saber aonde Abel estava. Deus já sabia. Mas ele queria ouvir dos lábios de Caim qual era a explicação que ele dava para o sumiço de Abel. E diz a palavra do Senhor que Deus então pergunta para Caim: aonde está o teu irmão? E Caim ali responde de uma forma até grosseira para com Deus, e faz outra pergunta: porventura sou eu o guardador do meu irmão? E ali os irmãos conhecem a história. Deus bota um sinal sobre Caim, e a partir de então passa a narrar a história da descendência de Caim. Uma descendência corrupta, uma descendência que, à semelhança do seu pai, andou distante de Deus, não procurou saber de Deus. E nesta época, pelo que nós entendemos dos primeiros capítulos, havia somente a família de Caim, que vivia longe do Senhor, e a família de Adão e Eva, que, pelo que nós inquirimos do texto, parece que não teve mais filhos nesse tempo, mas só filhas, porque o próximo filho que vai relatar é o outro filho dele, Sete. E Eva, quando tem Sete, diz o texto que ela disse: Deus me deu outro varão no lugar de Abel, dando a entender que depois de Abel
Passou-se várias gerações de Caim, nós vemos ali o decorrer da história, e só depois Eva veio a ter outro filho homem, chamado Sete, que inclusive era bem parecido com Adão. E diz a palavra do Senhor que toda aquela geração de Caim andava distante do Senhor, até que nasceu então Sete. Sete gerou Enos, e diz a palavra que voltou-se a invocar o nome do Senhor, chegando ao capítulo 6 de Gênesis, onde narra que esses dois tipos de grupos, esses dois grupos que haviam na terra, que no versículo 2 chamam de os filhos de Deus e as filhas dos homens, os filhos de Deus se referindo à descendência de Sete, de Enos, que invocava o nome do Senhor, e a descendência de Caim, a descendência caimista, que é chamado no versículo 2 de os filhos dos homens. Tem gente que diz que filhos de Deus aqui se refere a anjos caídos, que tiveram relações com as filhas de descendência de Caim, tiveram os gigantes, mas isso contraria o princípio de que anjo não casa nem se dá sem casamento. E outra, se fosse demônio, a Bíblia não chamaria de filho de Deus. Filhos de Deus eram os anjos que não traíram a Deus, mas os que caíram, os que foram expulsos, são chamados de demônios. Então os filhos de Deus aqui está se referindo aos setistas, a descendência de Sete, enquanto que filho dos homens está se referindo à descendência de Caim. E diz a palavra do Senhor que havia esses dois grupos na terra. Mas, segundo o que diz no versículo 3 e no versículos que antecedem o versículo 2 e o versículo 1, diz a palavra do Senhor que os filhos de Deus se contaminaram, pegaram para si as filhas dos homens, corrompendo todos aqueles que vinham seguindo ao Senhor. E diz a palavra que Deus se enfureceu muito com isso. Deus chegou ao ponto de arrepender-se de ter feito o homem. O que é o arrependimento de Deus não é um arrependimento humano, mas é apenas uma mudança de atitude. Deus vinha fazendo de uma forma independente e de repente ele muda a sua atitude. Ele vinha ali ajudando o homem, ele vinha ali fazendo com que a erva crescesse, mas de repente ele muda de atitude e diz: arrependo-me de ter feito o homem. Mas a palavra do Senhor deixa bem claro que nem todos os filhos de Sete, ou a descendência de Sete, nem todos os filhos de Deus se corromperam com as filhas dos homens, porque a palavra do Senhor diz que no meio desse contexto tenebroso, no meio deste juízo que já havia sido feito pelo próprio Deus, de que exterminaria da face da terra o próprio homem que ele havia feito, no meio desse contexto altamente pecaminoso, onde a grande maioria daqueles que serviam a Deus se contaminaram, diz a palavra do Senhor que Noé achou graça aos olhos do Senhor. E faz uma observação quanto à vida de Noé. Noé não era qualquer um, Noé era varão justo, Noé era um varão reto, e resumindo no versículo 9 diz que ele andava com Deus. Nós estamos vivendo algo parecido. Muitos dos que eram filhos de Deus estão se contaminando, estão se envolvendo, estão tomando das filhas dos homens, estão se embaraçando, mas isso não será unanimidade, isso não será de forma geral, porque assim como Noé era justo e reto naquela geração pecaminosa, hoje eu e você procuramos ser justos e retos para ver a salvação do Senhor sobre a nossa vida. Aleluias! Não foi todos os filhos de Deus que se corromperam. De toda a geração de Enos, toda a geração de Sete, somente restou Noé e a sua família, porque diz o texto, Noé andava com Deus. Enquanto os demais filhos de Deus andavam com as filhas dos homens, Noé andava com Deus.
Enquanto os filhos de Deus se corrompiam, traíam a Deus, Noé andava com Deus. Noé não estava preocupado se a maioria estava envolvida com as filhas dos homens. Noé não também pegou das filhas dos homens para si como companheira, não. Noé andava com Deus. Meu amado irmão, não se preocupe com os que demais estão fazendo. Tenha o cuidado de tão somente andar com Deus. Aleluias. Andar com Deus. Diz o versículo 9, isso aqui eu acho interessantíssimo, porque diz o versículo 9, no versículo 9, narra, como vinha sendo feito no capítulo 5, narra a descendência de Noé. Assim foi feito no capítulo 5, e quando entra no capítulo 6, mostra então a realidade de como estava aquela geração. E diz a palavra do Senhor, no versículo 9, começa a narrar agora a descendência de Noé. Mas antes de Moisés, inspirado por Deus, escrever acerca da geração de Noé, Deus fez uma observação acerca de Noé. Nas primeiras palavras do versículo 9 está escrito: estas são as gerações de Noé. E aí você acha que vai vir o nome dos filhos de Noé, mas tem uma observação que o próprio Deus faz. Irmãos, eu paro para pensar como não ficou a mente de Moisés ao escrever este livro. Como não ficou a mente dele. Noé escreve aí: no princípio criou Deus os céus e a terra. E no primeiro dia fez isso, no segundo dia fez isso. E Noé só anotando. Mas assim como foi feito com Enoque, que ele quebra o padrão que vinha sendo seguido na descrição da genealogia, dizendo que Noé andava com Deus e ninguém o viu mais, porquanto Deus tomou para si. E no versículo 9 também há essa quebra. Quando você acha que vai narrar os filhos de Noé, diz primeiro que ele era varão justo, que ele era varão reto e que ele andava com Deus. Quando Deus está descrevendo os primeiros fatos que aconteceu na terra para Moisés, Deus para fazer esta observação. Deus para fazer esse parênteses que há. Porque o Senhor não esquece de quem anda com Ele. O Senhor não deixa passar em branco a vida daqueles que andam com eles. Deus pode vir seguindo o padrão, mas quando Ele vê alguém que anda com Ele, Ele tem o prazer de mencionar. Foi assim que foi com Jó. Jó estava no canto dele, Satanás veio diante do Senhor e foi Deus quem falou: viste o meu servo Jó? Aleluias. Jó não precisou gritar, Jó não precisou, aleluias, fazer campanha para ser conhecido. Jó não precisou nada disso. Jó tão somente precisou ser um varão reto, um varão justo, um varão que se desviava do mal. Porque quando Deus vê alguém que anda com Ele, Ele tem o prazer de mencionar. Ele tem o prazer de fazer uma observação. E se você olhar para o contexto hoje e descrever como está a igreja de um modo geral, você vai ver que a igreja, muitos dos que eram filhos de Deus estão se corrompendo. Mas há uma observação. Há uma observação acerca de um povo que anda com Deus. Há uma observação acerca de um povo que não vai com a maioria. Nós estamos falando aqui de muitos homens, muitas mulheres que eram filhas de Deus, mas se corromperam, ficando apenas uma família. Mas Deus não está preso à quantidade. Não existe um limite mínimo de pessoas para que Deus possa agir. Não existe um limite mínimo, não. Com menos de 100 pessoas não tem como eu operar. Com menos de 200 pessoas não tem como eu fazer o milagre, não. Deus precisa apenas de um que esteja disposto a pagar o preço, ainda que ele esteja sozinho, mas sozinho ele vai, e ele verá que Deus trabalha na vida dele.
Deus não precisa de um limite mínimo. Deus não precisa. Quando Abraão foi interceder por Ló, ele foi diminuindo a quantidade. Se houver 40, 30, 20, 10. Mas o Senhor diz, se tivesse 10, eu não destruiria. Mas só havia um. E não pense você que, já que tem só um, então deixa ele lá. Então só um a mais, um a menos, não vai fazer diferença não. Alguém pode pensar assim, não, Deus já tinha Abraão. Abraão já nessa época já estava mais reto na presença de Deus, estava mais íntimo de Deus, falou ali com o próprio Deus, intercedendo pelos dois, por Ló, para ver se tinha algum justo em Sodoma e Gomorra. Mas Deus fez questão de antes de estabelecer o juízo, antes de mandar o juízo, mandar a condenação, tirar Ló e sua família. Deus fará o mesmo nos próximos dias. Está para vir um juízo sobre a face da terra. Mas não temas, porque antes de Deus começar a estabelecer o juízo sobre a terra, Ele nos tirará de Sodoma e Gomorra. Ele nos tirará de Sodoma e Gomorra. E fique tranquilo, não vai só você, eu creio que vai tua mulher, teu esposo, teus filhos, tua família, porque nenhum ficará para trás em Sodoma e Gomorra. Mas Deus levará, aleluias, e colocará no caminho da salvação, e somente apontará, segue para o monte. E aí, você observa que os anjos não levaram Ló até o monte. Não. Os anjos tiraram Ló de Sodoma e Gomorra, colocaram eles no caminho, na direção. E agora diz, vá e não olhe para trás. E voltaram para estabelecer o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Hoje, irmãos, nós temos a oportunidade de estar no caminho. Nós temos a oportunidade de saber a direção. Nós temos a oportunidade de ver a misericórdia de Deus se cumprindo na nossa vida, nos tirando de Sodoma e Gomorra. Mas Deus não vai pegar pela sua mão e vai te colocar no céu, não. Ele vai te mostrar o caminho. Mas quem tem que andar é você. Quem tem que trilhar é você. Quem tem que seguir com a certeza de que eu não posso olhar para trás é você. Para ver, para realmente ser salvo, tem que andar no caminho que leva à salvação. Aleluias. Estamos no caminho, irmãos. Estávamos conversando ali com os jovens domingo passado. Quantas mulheres de Ló não estão aí próximo de nós? Estávamos comentando ali acerca de umas mulheres de Ló que nós conhecemos hoje. Quem são as mulheres de Ló? O próprio Senhor Jesus, milhares e milhares de anos depois, fez menção disso. Lembrai-vos da mulher de Ló. E hoje, infelizmente, muitos estão tendo a oportunidade que aquela mulher teve de sair de Sodoma e Gomorra, de começar a trilhar o caminho que leva à salvação. Mas por estar embaraçado com as coisas deste mundo, olhou para trás. E o que eu acho interessante é que normalmente quando alguém morre, a pessoa é sepultada, a pessoa é enterrada, e diz a palavra de que do pó viemos e para o pó voltaremos. Mas aquela mulher não foi enterrada. Aquela mulher não voltou para o pó. Aquela mulher ficou petrificada, virou pedra, virou estátua.
para que servisse de memorial, não somente para Ló, não somente para o povo daquela época, mas o memorial que tem sido feita menção acerca dele através dos anos. Quantos e quantos tempos já se passou esse episódio e nós estamos aqui falando acerca dessa mulher que ficou lá para mostrar o que acontece com quem olha para trás. Irmãos, nós já estamos tão próximos do monte, nós já estamos tão próximos da salvação. Não inventa de olhar para trás agora, não inventa de desanimar agora, continue caminhando em direção à salvação que Deus mostrou a nossa vida. Não adianta somente sair de Sodoma e Gomorra, não adianta apenas sair, tem que caminhar, tem que progredir, tem que avançar. Aos olhos, comentávamos ali no domingo, aos olhos de quem estava na cidade, a mulher foi salva. A mulher foi salva porque ela saiu da cidade, mas não chegou até a salvação, não chegou até o monte. Ou seja, não adianta apenas sair de Sodoma e Gomorra, irmãos, temos que avançar, temos que continuar marchando. Mas, irmão Marcos, tem um mar na minha frente, toca no mar que ele se abre, mas não pare de caminhar. Irmão Marcos, eu estou com fome, desfrute do manar de Deus, mas não pare de caminhar. Irmão Marcos, está anoitecendo, a frieza espiritual está chegando, chega mais perto da coluna de fogo para se aquecer, mas não pare de caminhar. Aleluias. Quanto mais longe da coluna de fogo você estiver, mais você vai sentir frio. Mas quem estava pertinho ali da coluna de fogo, se a coluna de fogo virava para lá, ele virava. Ele não estava distraído conversando. Se virava para cá, ele virava. Ele se mantinha bem aquecido. Quando começava o sol a raiar, que o sol esquentava, ele estava protegido, porque ele estava sempre próximo da presença de Deus. Se você quer continuar caminhando, se você quer alcançar a salvação de Deus para a nossa vida, ande com Deus, caminhe com Deus, esteja próximo de Deus. O milagre nunca acontecia com quem estava longe, sempre tinha que chegar perto de Jesus. Um tocava, o outro espremia, o outro gritava, mas de alguma forma tinha que estar perto de Jesus. Para ver o milagre acontecer, irmão, se aproxime de Jesus, saia do lugar de conformismo, vença a multidão e se aproxime de Jesus, porque tem milagre para a tua vida. Aleluias, aleluias, aleluias. E diz o texto que Noé andava com Deus. E no versículo 11, novamente Deus, depois de ter feito esta observação acerca de Noé, ele volta a inspirar Moisés a descrever como estava o mundo daquela época. Diz o texto que a terra estava corrompida diante da face de Deus. A terra havia se enchido de violência. E viu Deus a terra, diz o versículo 12, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. É uma descrição, irmãos, que nos faz meditar como deve ter sido para Noé resistir sozinho no meio daquela geração. Sozinho aos olhos dos homens. Mas diz o texto que Noé não estava sozinho. Noé tinha uma companhia, e não é a sua mulher, não é os seus filhos, apesar de também o ser, mas o mais importante é que Noé sabia que com ele ia a presença de Deus. Noé andava com Deus.
Noé andava com Deus. Irmãos, andar fala de uma profunda intimidade. Andar junto fala de comunhão. Andar junto fala de você estar próximo de Deus. E você só vai conseguir se manter fiel nesta geração se estiver perto de Deus. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais fácil será para o inimigo te derrubar. Quanto mais longe você estiver, mais você será um alvo fácil. Mas, ao contrário, quanto mais perto você estiver de Deus, mais Ele cuida de ti, mais Ele te sustenta, mais Ele segura em tuas mãos. Irmãos, não se preocupem em andar com o homem, não. Eu vou colar com ele, porque ele é ele. São os contextos, os padrinhos. Não, eu vou andar com aquele ali, que com aquele... Irmãos, ande com Deus. Ande com Deus aos olhos do carnais. Diz a palavra do Senhor que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Você não vê Deus, você sente. Deus é como um vento, você não vê, mas você sente. Aos olhos do mundo você está sozinho, mas você sabe que tem um Deus contigo. Aos olhos dos carnais você está sozinho, mas se você sabe e confirme esta convicção em teu coração na noite deste dia, Deus está contigo. Deus é contigo. Não importa o que os homens estão falando, não importa o que a maioria está fazendo, mas irmão Marcos, está todo mundo tomando das filhas dos homens, eu vou tomar também. Quem sabe Noé ouviu, e você, Noé, também não vai pegar as filhas dos homens, não? Noé, não, esse negócio não é para mim, eu ando com Deus. Noé era varão justo, era varão reto. Por quê? Como é que Noé conseguiu esses títulos? Como é que Noé conseguiu chamar a atenção de Deus? Como é que Noé quebrou o padrão de uma descrição que vinha sendo feito e foi ali exaltada as suas características espirituais? Como é que Noé conseguiu isso? Diz a palavra do Senhor que ele andava com Deus. Você só vai conseguir ser reto, justo, se andar com Deus. Você só vai conseguir ver graça aos olhos de Deus se andar com Ele. Andar fala de algo diário. Andar fala de um movimento constante. Andar fala de ter intimidade com Deus. É ombro a ombro, passo a passo, mas juntos de Deus nós vamos vencer o que quer que se levante contra nós. Nós vamos vencer, porque Jesus já deixou claro que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, eu não sei qual é o tamanho da tua preocupação, mas na noite deste dia, ouça esta verdade: maior é o que está contigo. Não tema o tamanho do gigante, tão somente vá no ribeiro, pegue as pedras e taca, porque o poder não está nas pedras, o poder não está na funda, o poder está em saber que Deus é conosco, Deus é contigo. Aleluias, aleluias. Irmãos, não olhe para o tamanho do gigante, não olhe para o tamanho do exército covarde, não olhe para o tamanho do exército inimigo, não olhe para os bens materiais. Não olhe se o rei prometeu que lhe daria uma filha para quem vencesse o gigante. Não olhe para isso. Então somente confie. Confie que o Deus que te livrou do leão, o Deus que te livrou do urso, mais uma vez te livrará e será contigo diante deste gigante. Aleluias. Irmãos, não olhe para o tamanho da dificuldade. Não olhe
para a realidade de que a grande maioria está se corrompendo. Pessoas que começaram bem, invocando o nome do Senhor, vinham fazendo a diferença, mas se envolveram, se embaraçaram com as coisas deste mundo. Mas se você quiser permanecer até o fim, irmão, só andando com Deus, só andando sozinho, você não consegue dar 5 passos que você já se perde, você já tropeça, você já cai, você já é derrotado. Mas com a presença de Deus, você alcançará o inimaginável, você alcançará muito mais do que você está pedindo, muito mais do que você está pensando. Para a honra e para a glória de Deus, Deus irá fazer um milagre na nossa vida, e todos verão o testemunho que nós daremos e os benefícios que há em andar com Deus. Ande com Deus, e diz a palavra do Senhor, você será mais do que vencedor, mais do que vencedor, mais do que vencedor, quando tu andares com Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os vencedores em Cristo, fiquem em pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Depois desta boa palavra aplicada aos nossos corações, quantos estão alegres na noite deste dia? Diga glória a Deus. Aleluia. Que Deus continue abençoando o servo do Senhor, nosso irmão diácono Marcos Paulo. Meus amados irmãos, próxima sexta-feira é grande culto de ensinamento da palavra do Senhor. Venha, porque tem sido uma bênção. E a escola bíblica continua, termina na próxima sexta-feira. Você podendo estar lá na parte da manhã, na tarde, vá, porque tem sido uma bênção e você aprenderá mais das coisas de Deus e da palavra de Deus. Aleluia. Então vamos orar neste momento. Quantos mais carecem das orações de santos? Eu e minha casa. Desde já eu quero agradecer os nossos amados irmãos que oraram pelo meu neto Henrique. Deus abençoou e já estabeleceu a sua saúde para a glória do nome do Senhor. E a igreja orou e o Senhor assim deu vitória ao meu neto para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Estaremos orando neste momento, meus amados irmãos, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Nessa oportunidade eu peço aos irmãos que orem pela nossa localidade, para que Deus assim venha salvar, para que Deus venha libertar vidas ali naquele lugar, porque estamos precisando de um grande despertamento ali naquela localidade. Que os irmãos orem ali pelaquela localidade onde a gente reside, porque só Deus dá causa, para que Deus venha salvar e libertar vidas ali naquele lugar. Oramos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai que está no céu, somos agradecidos a Ti, ó Deus, por esta muito bela reunião na noite desse dia, ó Pai, por ter aprendido mais da Tua palavra, esta palavra aplicada aos nossos corações, meu Senhor, nos falando acerca de olhar para frente, de olhar para o alto, de prosseguir avante diante da Tua presença, não olhar para trás, mas sim para frente, que na onde está a nossa redenção, meu Senhor Jesus. Ó Pai, assim nós te pedimos nesta noite, nos leve em paz e segurança para os nossos lares, nos livrando do homem mau, do homem perverso, do homem sanguinário, do homem que maquina o mal contra os teus filhos e os teus servos, ó Deus. Agora tu toma em tuas mãos aquele que vai pegar a condução, aquele que vai dirigindo o seu veículo, aquele que vai andando a pé por essas ruas, tu guarda debaixo das tuas mãos poderosa, e que amanhã pela manhã que nós levantemos os nossos olhos para os montes e falamos aos nossos corações, dali vem o nosso socorro. Ó Deus, muito obrigado por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. A igreja diz amém. E a vitória é nossa.
operando Deus. E até aqui nos ajudou o... Aperte a mão do teu irmão e diga: foi bom você ter vindo nesta noite. Aleluia.